7 de maio de 2008, a estreia do Doutor. Eu quero apresentar para vocês que estão dividindo com a gente esse momento para lá de importante, os dois novos integrantes do programa. Além do Vitor Birner, que daqui a pouco fará seus comentários ao vivo do Morumbi, passamos a contar a partir de hoje com o jornalista Chico Sá e também com uma grande figura do nosso futebol, o Sócrates. E no primeiro programa, uma das suas marcas registradas, a contundência. Se o cara quer assumir a posição de líder da equipe, tem que pôr a cara para bater. Em defesa do futebol, um pensamento socrático, inteligente. A maior parte dos treinadores quer, você vai jogar assim, assim, assado. Ué, que arte é essa que você não pode se mexer além daquilo que está pré-estipulado? Não tem arte. A irreverência do veterano Magrão assustou o jovem craque Neymar. Que tipo de toque pode se dar para um cara que vai jogar com a Argentina? Jogar contra a Argentina é o seguinte, se cair no chão, você vai levar um pisão. Parece poesia, porque dá rima, né? Vai levar um pisão. Janeiro de 2009, um encontro em família e uma revelação surpreendente. Um dia eu cheguei para ele, não sei quem puxou o assunto, sei que nós sentamos, eu falei, Pivete, a bola não pode passar por cima de você. Ela tem que passar no seu pé. Você tem que virar dono do time, porque é a sua característica de jogo. O lateral direito não pode jogar a bola para o lateral esquerdo sem passar no seu pé. Talvez seja a única vez que eu comentei com ele alguma coisa do jogo dele. O gosto pela música, ele não resistiu quando recebemos a visita do mestre Jorge Aragão. Aliás, conquistei minha mulher cantando essa música, eu acho. Sentado na terra saudade, com o tempo passado, sem mais uma dor. São águas que somem da vista, irrigam de belo nosso Redentor. Lagoa de sonhos perdidos, amores recentes e muito calor. Um quadro de Léo da Vinci, Picasso, Degas ou do Criador. Neste programa, uma das inúmeras e ricas histórias ao lado da fiel torcida que tanto o amou. Uma vez eu fui fazer um amistoso em julho, um frio lascado lá em Montevidéu, um jogo não valia nada. Não tinha campeonato aqui, não tinha campeonato lá. Foi fazer um jogo, tinha 300 pessoas no estádio Centenário. 200 corintianos que foram de São Paulo para lá. O que vocês iam fazer aqui, ô, seus loucos? O cara perde uma semana de trabalho para ir até lá, cara. Doce, sim. Capaz de rir de si mesmo. Fábio Augusto manda um e-mail pra gente dizendo o seguinte: ô Sócrates, hoje você está parecendo o Wolverine, tá, meu irmão, viu, Fábio? A gente Quem que é o Wolverine? Só porque eu é um personagem fiz o bigode. Fiz o bigode, mamãe pediu. Na semana passada, a última vez que esteve ao nosso lado, falou sobre a nomeação de Ronaldo para o comitê organizador local da Copa de 2014. Um oportunismo no presidente da CBF. Criar um escudo ali, né? Um símbolo, E para o Ronaldo, eu não vejo o que ele vai ganhar com isso. Ele não sabe o que aconteceu antes, nem quais são os acordos que foram feitos. Para tomar pé da situação, é? Lógico, vai sobrar para ele. Que clareza, né? Eu digo uma coisa para vocês, a impressão que eu tenho é que do jeito que a coisa vai, quanto mais distante ficar essa pedra do Magrão, quanto mais a gente vê ele afastado no tempo, mais o que ele dizia e o que ele fazia em campo vão parecer geniais. O eco vai aumentando. Se você vir o que ontem a imprensa internacional publicou a respeito... Hoje tem uma matéria no Clarim cujo título é Adiós, querido doutor. No Clarim. Tem uma matéria no Time que é o elogio do super jogador, que foi muito além de ser um jogador de futebol, né? Do militante, do cara das boas causas. É realmente isso. A dimensão dele, você não tenha dúvida, vai ser uma coisa que a gente vai sendo amplificada. Vai. A matéria do El País também estava muito boa. Sim. Baita texto sobre o seu texto. Uhum. E tem muito legal. Acho que uma outra coisa também que é interessantíssima. Outro dia estava revendo a final do Paulista de 83 aqui para fazer uma edição do Grandes Momentos do Esporte. Aí estava com tempo, revi o jogo inteiro. E o jogo foi uma pancadaria. Foi um jogo duro, muito duro, feio até de ver. Eu estava na arquibancada. Para falar. E aí você olha o Magrão em campo, tudo aquilo passava ao largo dele. Entendeu? Não dá um pontapé e não toma um pontapé, né? E aí ontem, conversando com o Felipe aqui, trabalhando no Metrópolis, ele estava me falando assim, uma observação muito interessante, falou para mim assim, Vladir, mas é incrível o despreparo psicológico dos nossos jogadores. Aquela coisa de brigar na partida decisiva. E eu lembro que eu estava aqui na redação, fechando o programa sobre o Magrão, e os monitores ligados, e quebrando o pau ao mesmo tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quer dizer,
essa parte psicológica... Parece que chega uma hora que quase obrigatoriamente tem que quebrar o pau. Não, né? mas porque acho que acaba a cabeça. Até que for no mesmo. mesmo momento, né? Você gosta, não gosta? Em outra circunstância, eu gosto de argentino. Ah, tá. Que ele sempre defende uma briguinha. E eu também não sou tão contra toda hora. Daqui não teve graça, gente. Ele ganhava o jogo antes de jogar o jogo. O Zico tem uma frase muito interessante, né? Que ele falava que tinha jogos que ele terminava mais cansado mentalmente do que fisicamente, né? Que ele pensava mais o jogo do que realmente se esforçava. Você sabe que um dia o Flávio Gicovati, né, que foi o meu Deus. O psicólogo lá do Corinthians, né? O terapeuta. Foi o terapeuta da democracia corintiana. Eu aprendi a ver jogo ao lado do Gicovati, porque, invariavelmente, o Gicovati me contava o que ia acontecer antes do jogo. Que ele dizia assim para mim, hoje o Magro vai arrebentar. Eu dizia, por quê? Porque ele está triste. Brigou com a mulher, brigou com a Regina. Ele vai jogar uma barbaridade. E aí você podia saber, o Corinthians ganhava. E hoje o Magro não vai jogar nada. Por quê, Gicovati? Está muito feliz. Chegou aqui assobiando e tal. Pouco competitivo. Mas não dava outra. E esse Magro tinha uma capacidade tal, né, de antever as coisas, que o célebre jogo semifinal contra o Palmeiras, que ele faz o time do Corinthians descer do ônibus, ali na frente do Palácio do Morumbi, porque estava tudo engarrafado e ele viu que o time ia chegar atrasado, né, e não ia poder aquecer. O time aquece na descida, sob, obviamente, né, o incentivo da torcida do Corinthians. E eu me lembro, eu estava na porta do Morumbi, quando eles vieram, uma cena absolutamente indescritível, porque como é que você vê um time de profissionais vindo para uma decisão de título, né, para semifinal de um campeonato? Como se fosse um pessoal da várzea, né, porque chegando para o campo, a pé. Né? E quando ele passou por mim, ele só falou assim, ganhamos o jogo lá, não tem para ninguém. O time não precisou aquecer no vestiário. Quer dizer, quando o time entrou em campo, estava tão pilhado, mas tão pilhado, que não tinha para ninguém, né? E isso ele era capaz de sacar. Estratégia política, né, na verdade. Isso. E assim você já contentou aqui o Adriano de Castro, o tuiteiro, Juca, que pedia para você contar a história do gol, e que é justamente essa que você... Aliás, é outra história, agora eu estou vendo aqui, a história do gol na semifinal do Paulistão de 83 contra o Palmeiras. Vai ter que contar no programa. Não, pois é, mas essa história aqui, essa história é a história do Márcio, né, Márcio, né, que o marcava homem. Ah, sim. O jogo dos 180 minutos. Sim. Então acabou o primeiro jogo, 90 minutos, o Corinthians jogou mal, foi empate, o Sócrates não teve espaço, né, e saiu dizendo, vocês estão falando o quê? Acabou o primeiro tempo. Vai ter o segundo tempo domingo que vem. E começou o jogo, a mesma coisa, a marcação cerrada, não dava. Então, nas tantas ele se encheu, pegou uma bola, livrou-se do Márcio, pum, taco de bilhar, 1-0. O cara continuou mais um pouco atrás dele. Né? Ele foi até a lateral do campo, saindo quase do campo, na frente da torcida do Corinthians, e fez assim para a torcida. Apontou na cabeça do marcador. Isso é uma coisa ridícula. Eu estou aqui saindo do campo, ele veio junto. Imediatamente o técnico tirou de campo. Esse está desmoralizado. Né? O Dan Stubach, está por aí? Será? Opa! Por favor. Olá, olá, olá. Esse tem um depoimento para dar sobre a importância do Magro na vida dele, que foi das coisas mais comoventes que eu já ouvi entrevistando alguém. E eu queria fazer só uma colocação aqui, Dan, que é a seguinte, contar para as pessoas como é que você chegou até aqui. A gente, a semana passada, achando que ia ter o Magrão aqui com a gente, imaginando o que o Corinthians ia viver, ligamos para o Dan Stubach para convidá-lo, para ser um convidado aqui do Cartão Verde. Bom, por alguns compromissos, essa participação ia ser impossível. No domingo, depois de tudo acontecido, eu recebo a ligação desse cara aqui, emocionado, claro, dizendo para mim que fazia questão de estar no programa. Então, faço questão de contar essa história, porque acho que ela, mais do que qualquer outra, elucida a razão da sua presença aqui. Mais nobre até do que seria
se tivesse vindo da outra maneira, Dan. E eu reservei uma coisa para você também, que talvez você não tenha e que vai deixar claro também que você fez parte dessa história. Vou pedir para o pessoal trocar essa foto bonita do Magrão que está aqui no plasma e colocar uma outra que eu acho até que você tem, mas talvez não imagine qual seja. Dá para a gente colocar aqui no plasma? É essa daí, ó. A gente juntos depois do cartão. Que foi tirada... Depois... Nós estamos na Itália. Parece que... Foi uma noite nossa em Veneza. Olha a paisagem. Só para esclarecer. Veneza é logo aqui. Né? Só para esclarecer, do lado do Chico sai o Mazinho, que o Mazinho querido também, companheiro do Magrão de longa data. Mas o cenário é italiano, né? Mas a cantina é na Pompeia. Mas então, antes que o Dan fale qualquer coisa, eu quero contar um episódio. E o Dan me corrige se eu estiver fazendo confusão, porque eu sou bem capaz de fazer essa confusão. Um dia estávamos jantando numa pizzaria aqui em Higienópolis, Magro, eu, não sei quem, indo no programa, acho que nós fazíamos o Bola na Rede, né? Na Rede TV, o Magro participava do programa. Estávamos lá comendo uma pizza, de repente se aproxima alguém para pedir um autógrafo. Eu nunca fiz isso, não sou de fazer, mas eu não posso te ver sem te pedir um autógrafo. Magro, olha! Era desse tudo. Era eu e o Ale que está vendo o programa agora, que foi no jogo comigo domingo, e comemoramos o título nessa mesma pizzaria, pensando nisso. Eu pensei nisso esse tempo todo, eu queria agradecer, na verdade, o compromisso que eu não podia vir era por causa da Rede Globo, da novela, né, que eu estou fazendo. E se eu sou ator e tenho esses tipos de problema e as alegrias de ser ator também, eu também devo ao Sócrates por entender a vida, que o talento que você tem para a vida, seja ele qual for, de escrever, de atuar, pode também servir ao país, pode também servir para o bem. Eu entendi isso porque eu amava o futebol e fui ao estádio e vi uma palavra chamada democracia na camisa, que eu não tinha ideia do que era, porque estava num colégio que democracia não se ensinava. Aliás, talvez a melhor maneira de se aprender sobre democracia foi com a camisa do Corinthians, num estádio que melhor representava o Brasil, cheio de gente diferente, de raças diferentes, dinheiros diferentes e de todos os tipos. Eu sou corintiano porque o Corinthians me fez parte do Brasil. E aprendi porque vi na camisa, no jogo com meu pai, perguntei para ele o que era democracia, essa história que eu contei para você já. Assim como eu aprendi o que era eleições diretas, porque o meu maior ídolo um dia falou na capa da Placar, revista que você trabalhava, vestido de Dom Pedro, quase ridículo, porque ao ridículo nós nos prestamos pelas causas que a gente acredita, e essas frases têm lógica e são bonitas, e não são só frases de efeito quando estão na palavra de um cara como era o Dr. Sócrates, porque estava na capa e falando assim, se tiver eleições diretas eu fico. E ele era só meu maior ídolo, eu não sabia nada, não sabia nada sobre política. Eu tinha 15 anos, 16 anos e só queria jogar bola. E eu aprendi por causa desse cara. Então eu devo muito a ele. E se hoje eu sou um ator metido a falar por aí, em programas como Saia Justa que eu faço com o Chico, ou em toda entrevista, e arranjar polêmicas que às vezes depois me arrependo, porque, como diz minha mãe, não é muito bom para a carreira, é porque eu aprendi com ele que a gente tem que colocar a serviço do bem. Ele foi no meu aniversário no programa de rádio que eu tenho. Ele um dia que falou num programa que eu vim, falou assim, eu não joguei nada. Eu falei, Sócrates, fica quieto, cara. Você fez a... Falei, fica quieto, porque as pessoas não têm ideia. Ele pela humildade. As pessoas não têm ideia, eu é capaz de acreditar nessa bobagem que você está falando. E brinquei, algo que eu pensava só lá. Falei para vocês, porra, vocês precisam defender o Sócrates do Sócrates. Ele tinha um momento. Que é realmente a definição. Ele tinha um momento que deixava a gente sem. Eu começava a dizer que não jogava nada, que não sei o quê. E eu só quero acabar dizendo o seguinte: assim, eu não era próximo do Sócrates como esses caras são. Vitor ia na casa dele agora assistir os jogos com o Chico, o Juca nem se fala, Vladir. Eu estou aqui em nome dos moleques que aprenderam com ele como ser alguém. E sabe o que é curioso? Assim, eu tenho vários amigos, o Chico, que você conhece, vários amigos que são Gabriel, vou citar alguns, que são corintianos por causa do Sócrates e que têm uma postura diante da vida porque são fãs do Sócrates. Uhum. Quer dizer, o ídolo que educou, o ídolo que deu uma diretriz que faria hoje um mundo melhor, mais construtivo. Perfeito não somos, todos temos defeitos, mas faria um mundo mais construtivo. Né? Então, quando eu acho que hoje, numa época de ídolos sazonais, que aparecem e desaparecem em segundos e que não tem nada para falar, no máximo um cabelo diferente, alguma coisa assim,
A gente tem o Sócrates, que é a exceção da exceção da exceção. Ele jogado em qualquer time. É engraçado que até o cabelo que já foi sinal de rebeldia, hoje ele é uma coisa que ganhou outro signo, entendeu? Ah, sim. Ele é um plus da celebridade, quase, sim. Entendeu? E a gente não precisaria que os nossos ídolos de hoje fossem tão ridículos para admirar tanto que o Sócrates fez, né? Certeza. Que todos os nossos ídolos de hoje, infelizmente, na sua grande maioria, tenham se transformado em pessoas de negócios e não tenham entendido o seu tamanho, né? Ou a possibilidade do seu alcance. Não pensam nas outras pessoas, não pensam na sociedade. O próprio Sócrates não tinha noção. Agora, na segunda internação, ele viu aquela comoção e ele ficava se perguntando por que tudo aquilo. Mas isso ajudou ele demais, né? Não, eu tô dizendo, mas ele ficava ali, pô, tu é o cara, tu é o dono dessa nação, pô, tu é... E ele ficava ali nesse exercício de autodepreciação, tirando onda dessa... Também você vai... Você não pode dizer que você é o cara. Mas Chico, eu acho que... havia um susto nele em ver... ele se surpreendeu com o tamanho do afeto. Esse manifesto. Ele se surpreendeu. Mas isso tem uma explicação, Juca. O Magrão... Parecia que ele tinha um grande mandato, né? Ele tinha um voto ali guardado para ele. Desculpa ter interrompido, Vitor, só um segundo, porque quando eu disse isso ao Juca, a minha admiração, acho que na CBN, quando a gente se encontrava sempre, meu programa acabava, o dele começava ali, ele falou isso para mim, falou assim, fale isso para ele, né? Quando eu fui no Juca entrevista na ESPN, você falou, fale isso para ele. O Sócrates precisa ouvir que valeu a pena. Isso, né? é isso. Porque a gente precisa ouvir isso. Né? É claro. Só uma coisa, Mas ele é tão consciente que isso, no fundo, ele acreditava, claro. entendeu? Ele preferia tratar Não, eu acho que é uma outra coisa, Vladir. Eu não sei, eu sempre tive essa impressão, a gente nunca comentou isso, nem era uma coisa pra fazer aqui na frente da televisão, no programa, mas vai. O Magrão se incomodou de ser craque em vários momentos da vida, porque ele queria que as pessoas o vissem de outra maneira. Então, quando as pessoas o limitavam a um grande jogador de futebol, por mais genial que tenha sido, o Magrão se incomodava. Porque ele queria que as pessoas ouvissem o que ele queria dizer. E que as pessoas entendessem, fizessem algo como ele imagina. Então, acho que o fato de ser muito bom jogador, em vários momentos, pesou de uma maneira negativa na vida dele. Isso é tão verdade, Vitor. Isso é tão verdade que um dia já, no Santos, ou seja, em fim de carreira e com muita dor, né, por causa da hernia de disco dele, ele me disse, eu encarnei um personagem, eu tratava-se um pouco de uma maneira blasé o fato de ser ídolo como jogador de futebol, não era exatamente isso, né, que eu queria para mim, e agora estou me dando conta que eu vou sentir falta. Eu devia ter curtido mais, ele me falou. Exatamente. Devia ter curtido mais. Que eu acho que é mais uma das contradições dele, que são muito humanas, né? E que ele tinha coragem de botar para fora, porque é daquelas coisas que, em regra, as pessoas guardam, né? Falando, não vou admitir, não vou passar esse recibo. E ele passou, com todas as letras. Agora, uma coisa que eu queria que você pensasse, porque eu acho que tem muito a ver com a tua cabeça anárquica e que, às vezes, passa por uma ideia de menos sensibilidade, que não é o teu caso, e que acabou de acontecer quando você disse para o Chico, mas você gosta de uma briguinha, né? E o Chico logo, né, brilhante como é, já disse, não, eu gosto de uma coisa argentina. Já levou para cima. Sabe que demorou para me cair a ficha. No domingo, aconteceu uma coisa, Vitor, que estava me incomodando, que só hoje eu me dei conta. Você conseguiu distinguir o quê? Por que os jogadores do Palmeiras não fizeram o mesmo gesto? Eu me pergunto isso até agora. Veja que coisa. Por quê? Porque são rivais? Não, porque eles não poderiam fazer o gesto que celebrizou um cara comemorando o gol até contra o Palmeiras. O que o torcedor do Palmeiras ia achar? Eu garanto para você o seguinte. Se o Marcos está em campo, o Marcos faz o gesto. Porque ali não era um gesto em função de adversário, de rival, de coisa alguma. Era de você homenagear uma personalidade brasileira. E te digo mais, se o Palmeiras faz o gesto, eu acho que teria uma força moral até para passar por cima do Corinthians. Quem viu, por exemplo, só um detalhe, a despedida, porque que morreu enforcado do técnico do País de Gales, viu nos jogos, por exemplo, o Fulham e Liverpool, estádio inteiro aplaudindo, os jogadores do Fulham estavam também aplaudindo. Eu confesso para vocês o seguinte, eu não sabia se eu ia conseguir traduzir aquilo que eu tinha visto, que me incomodou muito, por causa do sentimento e da proximidade com o Magrão. Eu fiquei pensando em certos momentos, talvez se eu fosse palmeirense eu compreenderia.
Mas não consigo compreender, e acho que aí está a outra lição do Magrão, quer dizer, o futebol, nele, jamais se sobrepôs ao homem. Nunca. Né? Ele seria o mais indignado com aquilo se fosse por outra pessoa. Ele estava o tempo inteiro lembrando que isso é apenas um jogo de futebol, tem coisa maior. Isso. Por incrível que pareça, a gente já comentou isso. O Magrão era pessoalmente, como ser humano, mais craque do que foi como jogador. Ah, sem dúvida. Isso é uma loucura, as pessoas poderem dimensionar, que foi um gênio. Mas pessoalmente ele era mais craque. Sem dúvida. Eu acho que mais craque. Eu diria que é o seguinte, é a perfeita tradução do que a inteligência é capaz quando se une com a arte de jogar bola, cara. Acho que até hoje ninguém conseguiu fazer essa ligação. Eu acho que o bom uso da inteligência que o Magrão fez. Vladir, você se deu conta, ontem Vitor e eu comentávamos isso, depois lá do programete que a gente faz na internet. Eu digo sempre que o Magro foi, se não o melhor, porque na minha opinião o Rivelino foi melhor tecnicamente do que ele, o mais original dos jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians. Uhum. E, de certa maneira, rivaliza em originalidade, dentre os que jogaram com a camisa da seleção brasileira, com o Mané Garrincha. Embora o Mané Garrincha fosse apenas uma originalidade física, né? Ele era, aliás, mais que uma originalidade, ele era uma improbabilidade física. Né? O Magro tinha a sua originalidade física que o levou a bater de calcanhar, que era o pé pequeno para o tamanho do corpo, calçar 39, medir 1,90 m e tanto, né? Que obrigava a dar de calcanhar para não cair, como ele mesmo dizia e explicava. Mas a cabeça dele, certamente, a seleção brasileira nunca teve uma cabeça parecida. Curiosamente, Mané Garrincha foi o primeiro a morrer da geração de 58. Magrão é o primeiro a morrer do time de 82. Né? Bom, Eusébio Dias atrás falando do Garrincha, o classificou de paralítico, não no sentido mais... Falando que ele tinha jogado mais do que o Pelé. Eu acho que tem uma outra coisa também que me encasqueta, Juca, que é o seguinte, a gente já viu muitos craques que não eram assim, de inteligência suprema, mas dificilmente você vê um cara inteligente cabeça de bagre. Entendeu? Mas é tão verdade isso. Isso é verdade. A tradução Vladir, é tão verdade isso que você pega, e não por acaso, o amigo dele no time que anteontem foi pentacampeão, esse menino Paulo André. Esse menino, que não é tão menino, esse cara chegou com a cabeça, esse cara deu jeito na defesa do Corinthians. Desde Gamarra, que o Corinthians não tinha um zagueiro que fazia o Corinthians fazer a linha de impedimento sem errar, como ele passou a fazer. E é um zagueiro que funciona tão bem porque o esquema tático muito bem montado, ele se coloca perfeitamente. E teve a mão do Magrão no sentido, para que as pessoas saibam também. O Paulo André é amigo de infância da mulher do Magrão. Isso. Então, nesses últimos tempos também se aproximaram muito. E, obviamente, o Magrão falou muito. A gente pode dizer, sem medo de errar, que o Sócrates, nos últimos tempos, foi um pouco guru do Paulo André. Eu conheci o Paulo André na casa do Magro. Eu também. Essa é uma coisa que não faltou ao Paulo André nunca, é personalidade, porque ele foi uma bomba de pegar a defesa do Corinthians no meio do campeonato, tomando gol de cabeça em todos os jogos, substituiu o capitão Chicão, é um jogador muito querido da torcida, sob desconfiança de todos, entrou no clássico contra o São Paulo no Morumbi, o Corinthians empatou 0-0, o Paulo cruzou 200 bolas da área, ganhou todas as bolas, né, a dupla de zaga do Corinthians, e acho que se conviveu com o Magro, provavelmente... Alguma dica de como lidar na hora mais difícil ele usou, porque ele cresceu nesse período. É inegável, é muita coincidência. Né? Aí vai outra coisa interessante também, o Magrão era um cara tão forte, cara, que era impossível você conviver com ele por pouco tempo que fosse e não acabasse influenciado. Entendeu? E tinha a nossa briga aqui, Dan, você que é um ator, dessa coisa que o Magrão defendia, que era a questão do espetáculo, de não vender o artista e de entrar em confronto muitas vezes, principalmente com o Vitor Birner, que gosta... Mas eu perguntei pro Sócrates, quando ele foi no meu programa de rádio, perguntei para ele, tá bom, você é inteligente, super capaz, papapá, me explica como é que você se relacionava com um cara simples, o Birubiru. Ele fala, não, o Birubiru carregava o jogo para mim, tal. Não, estou falando assim na vida, como é que era? Você não queria mobilizar tudo, como é que era? Aí é um abraço, né? É o melhor jeito de dizer as coisas. É um abraço.
Então acho que essas saídas simples, esses toques de calcanhar, dão uma Ele tinha esse toque de calcanhar para tudo. Eu lembro da gente, às vezes depois do programa, na noite, as pessoas que se aproximavam da mesa e a gente embasbacado com a maneira como ele tirava tudo aquilo de letra, assim, sabe? É impressionante, cara, impressionante. Ele tinha uma consciência de si mesmo nesse aspecto, a tal ponto que no livro que talvez um dia a gente faça, né, Chico? Você conta quanto tempo você tem os manuscritos e você também. Eu sei, tá? Pois é, mas você sabe que uma coisa que me dói... Nunca desmobilizamos Eu sei. Uma coisa que me dói, Vitor, é que eu brincava com ele, dizia, Magro, para fazer sua biografia, você muda tanto só depois que você morrer. Como você vai morrer depois de mim, eu não serei eu a fazê-la, né? E agora, infelizmente, até posso, né? Até podemos. Enfim, vamos pensar nisso. Mas eu tinha abertura acho que eu já comentei isso contigo, né? Eu tinha abertura da biografia, contado por ele, está gravado, tá? Para você ter uma ideia de como ele tinha a consciência de si mesmo e dos seus limites. Que depois que ele fez o primeiro treino no Botafogo de Ribeirão Preto, no time de reservas contra os titulares, o zagueiro do time titular, cujo nome agora não me lembro, mas está lá gravado, no vestiário, depois, tomando banho, encostou nele e falou, garoto, o que você faz? Ele falou, sou estudante de medicina. Falou, que pena. Falou, por quê? Falou, se você fosse pobre, você ia ser o maior jogador do mundo. Né? Quer dizer, não corria atrás da bola feito prato de comida, como dizia Neném Prancha, porque não precisava. E o cara dizia, você precisava ter fome. Se você tivesse fome, sai de baixo. Só para entrar aqui em cumplicidade total com os tuiteiros, tem muita gente aqui, são muitas mensagens, vou citar alguns nomes aqui, Fábio Chaves Souza, o Érico Marques, dando parabéns para o programa, o André Camargo, o Bruno Ribeiro e tantas outras pessoas, a Maria Cláudia falando, em uma época em que o futebol se relaciona diretamente à fama e dinheiro, Sócrates ficava totalmente fora dessa estatística e ficava mesmo. Gente lembrando, como lembrou o Vitor aqui, o Bruno Lariza, saudades do doutor, e sou palmeirense, mas isso pouco importa, ele revolucionou o futebol e lutou por ele sem a história. Ergueu o braço, esse palmeirense ergueu o braço em casa, né? Claro. Torcedores do Botafogo de Ribeirão Preto aos montes mandaram tweets pra gente também lá, pedindo um abraço, e o que tem de lembrando gente carinho de do braço Magrão. erguido aqui, Chicão, você não imagina. De Birigui. É uma pena que eu não consigo. Eu cheguei a pensar sobre os palmeirenses que teria aquela coisa que seria uma certa... de não se achar no direito de homenagear, uma coisa também pequena de alma, sim. Mas não, esse é um direito dos corintianos levantarem o braço, não nosso, de não ser só a questão da pequenez mesmo. Pois é. Mas ele transcende, né? Transcende o Corinthians. Você sabe que enfim, o Mazinho, né? O amigo do Magro, amigo nosso, me ligou, eram 5h25 da manhã do domingo, falou, Juca, eu levantei, minhas netas estavam dormindo do meu lado, para não acordá-las, chocado, subi para o meu escritório, falei, bom, o que eu faço? Dou a notícia? Falei, não vou dar notícia. Essa notícia, isso aqui não é jornalismo, eu não quero saber. Não. Ao mesmo tempo, eu dizia, mas eu não posso, bom, eu vou para o hospital, eu vou lá ficar com a Kátia, vou lá ficar com os irmãos, com os filhos, que eu sabia que o Gustavo estava lá. Eu falei, não, eu tenho que dar a notícia, mas eu sou incapaz de escrever. Não tinha a menor condição de escrever. Você pôs só o nome Sócrates, dele, né? a data do nascimento, e pus o Sócrates com que camisa? Da seleção brasileira. Aquela que ele está como se despedindo, né, com os dois braços, coisa, né, na Copa do México e com a faixa na cabeça, que virou um pouco, não bastante, a imagem. Era o máximo, mas com a camisa do Brasil. O Sócrates brasileiro. Perfeito. Era ele. Por mais corintiano que fosse, né, ou que eu seja, era o Sócrates brasileiro. Eu vou encarnar aqui o papel de velho Mussa. Intervalo, é isso? Como dizia, vou decretar um intervalo. Mas não vai ter, pelo Sócrates. Mas não vai ter enquete? Não vai ter enquete, mas falamos disso na volta. E aviso também o William Lima, aqui de Queluz, no interior de São Paulo, que cita aqui o lado bruxo do Magrão. A gente vai resgatar isso também. Até já. Nós tínhamos um grupo de pessoas que pensavam alguma coisa diferente daquilo que era o padrão. Só que nunca tínhamos tido, digamos, a sensação de que pudéssemos criar a revolução.